Carta 17. Meu querido Vermelindo. A forma desdenhosa com a qual você falou, na sua última carta, da gula como meio para capturar almas só demonstra sua completa ignorância. Um dos grandes feitos dos últimos 100 anos foi mortificar a consciência humana quanto a isso, de modo que agora você dificilmente vai encontrar, de norte a sul, leste a oeste da Europa um único sermão ou uma consciência atormentada com esse assunto. Nós causamos esse efeito em grande escala, concentrando todos os nossos esforços na gula da delicadeza, e não na do excesso. A mãe do seu paciente, conforme eu posso inferir do seu dossiê, e você deve ter aprendido com Malda de Pozo, é um bom exemplo. Ela ficaria surpresa, um dia, espero eu que ela fique mesmo, ao descobrir que toda a vida dela foi escravizada por esse tipo de sensualidade, o que lhe passa despercebida pelo fato de as quantidades envolvidas serem pequenas. Mas qual a importância das quantidades, desde que possamos usar o estômago e o paladar humanos para produzir queixumes, impaciência, falta de caridade e egoísmo? Malda de Pozo tem essa velha senhora em suas mãos. Ela é um verdadeiro terror para anfitriões e seus empregados. Está sempre rejeitando o que lhe é oferecido, para dizer com uma pequena reverência e sorrisinho sem graça, me faz um pequeno favor, por favor. Tudo o que eu quero é uma xícara de chá, fraco, mas não fraco demais, e uma minúscula torradinha, bem torrada. Você percebe o que quero dizer? Porque o que ela quer é menor e menos custoso do que o que foi posto no seu prato, ela nunca reconhece como gula a determinação de obter o que quer, por mais trabalho que possa dar aos outros. No exato momento em que satisfaz seu apetite, ela crê que está praticando a temperança. Em um restaurante lotado, ela dá um gritinho sobre o prato que alguma garçonete visivelmente sobrecarregada colocou à sua frente e diz: isso é muito mais do que eu posso comer. Leve isso embora e traga quem sabe um quarto disso. Se questionada, ela poderia dizer que estava fazendo isso para evitar o desperdício, na realidade, ela o faz porque é a ilusão particular da delicadeza, a qual nós a escravizamos, vê como ofensa a visão de mais comida do que ela desejava. O valor real do trabalho silencioso e discreto que o Malda de Pozo desenvolveu há anos nessa velha senhora pode ser avaliado pelo modo como o estômago dela agora domina toda a sua vida. A mulher está no estado de espírito que pode ser chamado de tudo o que eu quero. Tudo o que ela quer é uma xícara de chá adequadamente preparada, ou ovos adequadamente fervidos, ou um pedaço de pão adequadamente torrado. Mas ela nunca acha nenhum serviçal ou nenhum amigo que seja capaz de fazer essas coisas simples da forma apropriada, porque a noção dela do que é apropriado oculta uma demanda insaciável pelos precisos, e quase impossíveis, prazeres palatáveis que ela imagina se lembrar do passado, um passado descrito por ela como aqueles tempos em que você podia ter bons empregados, mais conhecidos por nós como a época em que os sentidos dela eram mais facilmente satisfeitos e ela tinha prazeres de outros tipos, que a tornava menos dependente daqueles da mesa. Nesse meio tempo, a decepção constante produz um mau humor diário, os cozinheiros acabam pedindo demissão e as amizades esfriam. Se acaso o inimigo conseguir introduzir em sua mente a mais leve suspeita de que ela manifesta demasiado interesse em comida, Malda de Pozo contra-ataca imediatamente, sugerindo-lhe que ela não se importa com o que come, mas que gosta de ter as coisas bem preparadas para o seu menino. Certamente, essa atitude mesquinha sempre foi uma das fontes principais do desconforto doméstico de seu filho por longos anos. Acontece que o seu paciente é o filho dela. Por mais que, bem acertadamente aliás, você trabalhasse duro em outras frentes, seria bom fazer uma pequena investida silenciosa com respeito à questão da gula. Sendo seu paciente um homem, não é provável que ele caia na armadilha do tudo o que eu quero. Os homens são mais facilmente transformados em glutões com a ajuda da vaidade. Eles devem se achar os maiores especialistas em gastronomia e ficar realizados por terem achado o único restaurante da cidade em que a carne é preparada da forma apropriada. Aquilo que começa como vaidade pode ser gradativamente transformado em hábito. Mas não importa de que jeito você o aborde, o negócio é submetê-lo a um estado em que a negação de qualquer prazer, seja qual for, champanhe ou chá, se-lhe couber ou cigarros, acabará por deixá-lo fora de si, porque, nesse caso, Vermelindo, a caridade, a justiça e a obediência dele estarão todas à sua mercê. O mero comer em excesso é bem menos valioso do que o apreço pela delicadeza. Seu uso principal é constituir artilharia para os ataques à castidade. Seja quanto a esse ou qualquer outro assunto, mantenha seu homem em constantes condições de falsa espiritualidade. Jamais permita que ele note o aspecto medicinal. Faça com que ele continue se perguntando que tipo de orgulho ou falta de fé o entregou em suas mãos quando uma simples pesquisa sobre o que ele esteve comendo ou bebendo nas últimas 24 horas mostraria a ele de onde vêm as munições que você dispara, e assim, predispô-lo para uma pequena abstinência, para com isso colocar em xeque todo o seu poder de persuasão.
Se ele tiver mesmo que pensar no lado medicinal da castidade, faça engolir a grande mentira na qual fizemos os humanos ingleses acreditarem, que o exercício físico em excesso e a consequente fadiga são especialmente favoráveis a essa virtude. Como eles podem crer nisso, levantado em conta a notória luxúria dos marinheiros e dos soldados, é uma boa pergunta. Mas nós usamos os professores para vender essa história, pessoas interessadas na castidade apenas como uma desculpa para praticar esportes e que, por isso, recomendavam o esporte como um auxílio à pureza. Mas todo esse negócio é grande demais para tratar no finalzinho de uma carta. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 18. Meu querido Vermelindo. Mesmo com remeleca você deve ter aprendido na faculdade a técnica rotineira da tentação sexual e, já que, para nós, espíritos, tais assuntos nos deixam consideravelmente entediados, embora seja necessário como parte de nosso treinamento, não vou falar sobre ele. Mas, quanto às questões mais preocupantes envolvidas nisso, penso que você ainda tenha bastante a aprender. A exigência que o inimigo faz aos humanos assume a forma de um dilema, ou completa abstinência ou monogamia absoluta. Desde a grande vitória do nosso Pai, tornamos a primeira alternativa bem difícil para eles. Já a última, nós a transformamos, nos últimos séculos, numa rota de escape. E o fizemos por meio dos poetas e romancistas, persuadindo os humanos de que uma experiência curiosa e normalmente de curta duração, que eles chamam de estar apaixonado, seja o único motivo respeitável para o casamento, que o casamento pode e deve fazer com que essa chama seja permanente, e que se um casamento não for capaz de realizar isso, ele não é mais obrigatório. Essa ideia é a nossa paródia da ideia original do inimigo. Toda a filosofia do inferno repousa sobre o reconhecimento do axioma de que uma coisa não seja outra e, especialmente, que um ser não seja outro ser. Meu bem é meu bem e seu bem é seu bem. O que um ganha, o outro perde. Mesmo um objeto inanimado é o que é ao excluir todos os outros objetos do espaço que ocupa, se ele se expandir, o faz empurrando outros objetos de lado ou absorvendo-os. Um ser faz o mesmo. Com os animais, a absorção assume a forma da alimentação. Para nós, ela significa que a vontade e a liberdade de um ser mais fraco é sugada para fora por outro mais forte. Existir significa estar em competição. Agora, a filosofia do inimigo nada mais é do que uma tentativa continuada de escapar dessa óbvia verdade. Ele tem por objetivo uma contradição. As coisas devem ser muitas, ainda que de alguma forma também devem ser uma só. O bem de um ser é ser o bem de outro. Ele chama essa impossibilidade de amor, e essa mesma panaceia monótona pode ser detectada em todas as coisas que ele faz e até em tudo que ele é, ou alega ser. Assim, ele não fica satisfeito, nem mesmo em si, em ser uma simples unidade aritmética, pois alega ser 3, e ao mesmo tempo, 1, a fim de que essa bobagem sobre o amor possa apoiar-se na sua própria natureza. Do outro lado da balança, ele evidencia aquela invenção obscena do organismo, em que as partes são pervertidas do seu destino natural, que é a competição, e são obrigadas a cooperar. Seu motivo verdadeiro para se fixar no sexo como método de reprodução entre seres humanos fica bastante evidente pelo uso que ele fez disso. O sexo poderia ter sido, do nosso ponto de vista, algo bem inocente. Ele poderia ter sido meramente mais um modo pelo qual um ser mais forte se aproveitasse de um ser mais fraco, como de fato se dá entre as aranhas, em que a fêmea conclui as suas núpcias comendo o macho. Mas, no caso dos humanos, o inimigo, por sua graça, associou a afeição entre as partes com o desejo sexual. Ele também fez os filhos dependentes dos pais e deu aos pais um estímulo para cuidar deles, produzindo assim a família, que é como o organismo, só que pior, pois os membros são mais independentes, mas, ainda assim, estão unidos de uma forma mais consciente. A coisa toda, de fato, revela-se como sendo simplesmente mais um mecanismo para atrair-los para seu manancial de amor. Agora vem a grande piada. O inimigo descreveu um casal unido pelos laços do matrimônio como uma só carne. Ele não disse que se tratava de um casal feliz no casamento ou de um casal que contraiu núpcias por estar apaixonado, mas você pode fazer os humanos ignorar esse fato. Você também pode fazê-los esquecer que o homem que eles chamam de Paulo não confinou isso a pares casados. A simples relação sexual, para ele, torna as pessoas uma só carne. Desse modo, você pode fazer os humanos aceitarem como elogios retóricos ao estar apaixonado o que, na verdade, não passa de uma descrição simples do significado real da relação sexual. A verdade é que, sempre que um homem se deitar com uma mulher, ali, quer queiram, quer não, uma relação transcendental é estabelecida entre eles, que deverá ser eternamente apreciada ou aturada para sempre.
A partir da afirmação inconteste de que essa relação transcendental foi criada para gerar, e, se feita de forma obediente, frequentemente gerará a afeição e a família, os humanos podem ser levados a inferir a crença falsa de que a mistura de afeição, medo e desejo, que eles chamam de estar apaixonado, seja a única coisa que torne um casamento feliz ou sagrado. É bem fácil induzi-los a esse erro, porque o estar apaixonado muito frequentemente precede os casamentos que estão nos desígnios do inimigo na Europa Ocidental, ou seja, com a intenção da fidelidade, fertilidade e boa vontade, da mesma forma que a emoção religiosa muitas vezes, mas nem sempre, acompanha a conversão. Em outras palavras, os humanos devem ser encorajados a considerar que a base do casamento é uma versão altamente colorida e distorcida de algo que o inimigo promete, na verdade, como sendo o seu resultado. Seguem-se daí duas vantagens. Em primeiro lugar, os humanos que não têm o dom da continência podem ser demovidos de buscar o casamento como solução pelo simples fato de não estarem apaixonados e, graças a isso, a ideia de casar por qualquer outro motivo lhes parecerá baixa e cínica. Sim, eles pensam assim mesmo. Consideram a intenção de lealdade a uma parceria de ajuda mútua para a preservação da castidade e para a transmissão de vida como algo mais desprezível do que um caldeirão de emoções. Não se esqueça de fazer o seu homem pensar que a cerimônia do casamento é algo muito chato. Em segundo lugar, qualquer fascínio sexual que seja, contanto que tenha a intenção de casar, será considerado amor, e este será utilizado como desculpa para qualquer culpa e como proteção de todas as consequências de alguém ter se casado com uma pessoa pagã, tola ou libertina. Mas falaremos mais sobre isso na próxima carta. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 19. Meu querido Vermelindo. Estive pensando profundamente sobre a pergunta que você me fez em sua última carta. Se, conforme eu claramente demonstrei, todos os seres estão em competição, por sua própria natureza, e, portanto, a ideia de amor do inimigo de certo modo é uma contradição, o que será da minha advertência reiterada de que ele realmente ama o verme humano e realmente deseja a liberdade e a existência eterna deles? Espero, meu querido rapaz, que você não tenha mostrado as minhas cartas a ninguém. Não que isso importe. Qualquer um veria que a aparente heresia na qual eu caí é puramente acidental. Aliás, espero que você também tenha entendido que eu estava brincando quando fiz algumas referências aparentemente nada elogiosas a Remeleca. Na verdade, tenho grande respeito por ele. E, evidentemente, algumas coisas que eu disse sobre não proteger você das autoridades não devem ser levadas a sério. Você pode confiar em mim para cuidar de seus interesses, no entanto, mantenha tudo trancado a 7 chaves. A verdade é que eu, por puro descuido, cometi o deslize de dizer que o inimigo ama os seres humanos de verdade. Isso, é claro, é algo impossível. Ele é um ser único, e eles são distintos dele. O bem deles não pode ser o dele. Toda a conversa dele sobre o amor deve ser um disfarce para alguma outra coisa, ele deve ter algum motivo real para tê-los criado e para aguentar o trabalho que eles dão. O motivo pelo qual acabamos falando como se ele realmente tivesse esse amor impossível é nosso fracasso absoluto em descobrir o verdadeiro motivo. O que ele pretende fazer com eles? É uma questão insolúvel. Não vejo nenhum problema em lhe dizer que essa mesma questão foi a causa principal da briga do nosso pai com o inimigo. Quando a criação do homem foi colocada em debate pela primeira vez e quando, mesmo naquele estágio precoce, o inimigo confessou livremente que previa certo episódio sobre a cruz, nosso pai muito naturalmente solicitou uma audiência e pediu uma explicação. O inimigo não deu resposta, a não ser gerando uma lorota sobre o amor desinteressado que ele tem deixado circular desde então. Naturalmente, isso era inaceitável. Para o nosso pai. Ele implorou para o inimigo pôr logo as cartas na mesa e deu a ele essa oportunidade, apesar de admitir estar realmente ansioso para saber o segredo. O inimigo respondeu: "Ah, como eu gostaria que você soubesse." Foi, imagino eu, nesse ponto da conversa que a indignação do nosso pai por tamanha falta de confiança sem motivo fez afastar-se a uma distância infinita da presença de forma tão súbita que deu origem àquela história ridícula contada pelo inimigo de que nosso pai foi expulso do céu. Desde então, começamos a perceber por que o opressor foi tão sigiloso. Seu trono depende desse segredo. Os membros da sua facção frequentemente admitem que, se viermos a entender o que ele quer dizer com amor, a guerra terminaria e nós teríamos de regressar ao céu. E aí é que está a nossa grande tarefa. Sabemos que ele não pode realmente amar, ninguém pode, isso não faz sentido. Se pudéssemos apenas descobrir o que ele realmente está tramando. Hipóteses após hipóteses foram testadas sem que tenhamos descoberto.
Contudo, não podemos jamais perder a esperança. Mais e mais teorias refinadas, bancos de dados cada vez mais abarrotados, recompensas mais ricas para pesquisadores que fazem progressos, mais e mais punições terríveis para aqueles que falham. Tudo isso, buscado com persistência e rapidez até o fim dos tempos, com certeza, não deixará de obter êxito. Você reclama que a minha última carta não deixa claro se eu considero estar apaixonado um estado desejável ou não para um ser humano. Na verdade, Vermelindo, esse é o tipo de pergunta que se espera que eles façam. Deixe-os discutindo se o amor, ou o patriotismo, ou o celibato, ou as velas nos altares, ou a abstinência do álcool, ou a educação são coisas boas ou é mais. Você não vê que não há uma resposta? Nada disso importa, exceto a tendência de dado estado de espírito, em dadas circunstâncias, para mover um paciente particular em um dado momento específico, para mais perto do inimigo ou mais perto de nós. Assim, seria ótimo fazer o paciente optar por considerar se o amor é bom ou é mau. Se ele for um homem arrogante que despreza o corpo com base no apreço pelos pequenos prazeres, ainda que tomados equivocadamente por ele como algum tipo de pureza, e alguém que tem prazer em ridicularizar o que a maioria de seus companheiros aprecia, nesse caso, faça com que ele se decida absolutamente contra o amor. Inculque nele um ascetismo arrogante, depois, quando tiver separado a sexualidade dele de tudo o que possa humanizá-lo, faça-a pesar sobre ele de uma forma ainda mais brutal e cínica. Se, por outro lado, ele for um homem emotivo e ingênuo, alimente-o com poetas menores e romancistas de quinta categoria da velha guarda, até que o levemos a acreditar que o amor é irresistível e, de certa forma, meritório. Essa crença não é de grande ajuda, eu lhe garanto, na produção da luxúria ocasional, mas é uma receita incomparável para adultérios prolongados, nobres, românticos e trágicos, que terminam, se tudo correr bem, em assassinatos e suicídios. Se isso falhar, ao menos poderá ser usada para direcionar seu paciente a um casamento útil. Porque o casamento, embora seja uma invenção do inimigo, tem a sua utilidade. Deve haver várias jovens na vizinhança que tornariam a vida cristã extremamente difícil para o seu paciente se você for capaz de persuadi-lo a se casar com uma delas. Faça o favor de me enviar um relatório sobre isso na próxima vez que for escrever. Nesse meio tempo, tenha em mente que esse estado de ficar apaixonado não é, por si só, necessariamente favorável a nós ou ao outro lado. Trata-se simplesmente de uma ocasião que nós e o inimigo tentamos explorar. Como a maioria das outras coisas sobre as quais os humanos ficam entusiasmados, por exemplo, a saúde e a doença, a velhice e a juventude, ou a guerra e a paz, estar apaixonado é, do ponto de vista da vida espiritual, nada mais do que matéria-prima. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 20. Meu querido Vermelindo. Noto com grande satisfação que o inimigo, pelo menos por enquanto, pôs um fim forçado aos seus ataques diretos contra a castidade de seu paciente. Você deveria saber muito bem que ele sempre faz isso no final, e que você deveria ter parado antes de ter alcançado esse estágio. Pois, do jeito que as coisas estão, seu homem descobriu agora a perigosa verdade de que esses ataques não duram para sempre. Consequentemente, você não pode usar de novo o que, afinal de contas, é a nossa melhor arma, a crença dos humanos ignorantes de que não há esperança de se livrar da gente, exceto rendendo-se a nós. Você já experimentou persuadi-lo de que a castidade faz mal à saúde? Ainda não recebi seu relatório sobre as jovens da vizinhança. Gostaria de recebê-lo o mais rápido possível, pois, se não pudermos usar a sexualidade dele para torná-lo depravado, temos que tentar usá-la para a promoção de um casamento desejável. Nesse meio tempo, gostaria de lhe fornecer algumas dicas sobre o tipo de mulher, quero dizer o tipo físico, por quem ele deve ser encorajado a se apaixonar, se apaixonar-se for o melhor que pudermos fazer. De uma forma rude e imediata, é claro, essa questão será decidida por espíritos posicionados bem mais abaixo que você e eu nos encontramos na baixarquia. A tarefa desses grandes mestres é produzir, em cada época, uma orientação equivocada do que pode ser chamado de gosto sexual. Eles fazem isso manipulando o círculo restrito de artistas populares, estilistas e publicitários que determinam o que está na moda. Seu objetivo é guiar cada sexo para longe daqueles membros do sexo oposto com quem eles mais provavelmente contrariam matrimônios úteis espiritualmente, felizes e férteis. Assim, por muitos séculos, temos triunfado sobre a natureza até o ponto de fazer com que certas características secundárias do homem, tais como a barba, sejam desagradáveis para quase todas as mulheres, e há mais nisso do que você poderia supor. Quanto ao gosto masculino, nós o tornamos bem variado. Certa vez, nós o direcionamos para o tipo aristocrático e escultural de beleza, misturando a vaidade masculina com os seus desejos e encorajando a raça a reproduzir-se essencialmente com as mulheres mais arrogantes e extravagantes.
Em outra ocasião, selecionamos um tipo exageradamente feminino, raquítico e lânguido, de modo que o desatino, a covardia e todas as hipocrisias e mesquinharias gerais que o acompanham deveriam ser valorizadas. Atualmente, estamos no rumo inverso. A era do jazz sucedeu à era da valsa, e agora ensinamos os homens a gostarem de mulheres cujos corpos são pouco distinguíveis daqueles que os meninos possuem. Uma vez que esse tipo de beleza é ainda mais transitório que os demais, nós assim agravamos o horror feminino crônico de envelhecer, com muitos resultados excelentes, deixando as mulheres menos desejosas e menos capazes de ter filhos. E isso não é tudo. Nós fomos engenhosos para aumentar a permissividade da sociedade para a representação do no explícito, não no real, na arte e na sua exibição nos palcos ou nas praias. Claro que tudo não passa de uma farsa, as figuras na arte popular são desenhadas de forma falsa, as verdadeiras mulheres em trajes de banho ou em roupas colantes estão, na realidade, exprimidas e modeladas para parecerem mais firmes e esbeltas e mais infantilizadas do que permite a natureza de uma mulher adulta. Entretanto, ao mesmo tempo, o mundo moderno é instruído para acreditar que esteja sendo franco e saudável e regressando ao seu estado natural. Em consequência disso, estamos direcionando cada vez mais os desejos do homem para algo que não existe, fazendo o papel do visual externo ser cada vez mais importante na sexualidade e, ao mesmo tempo, tornando suas demandas cada vez mais impossíveis de serem realizadas. O que se segue disso é bem previsível. Essa é a estratégia geral do momento. Mas, diante desse quadro, você ainda conseguirá encorajar os desejos de seu paciente em uma de duas direções. Você vai encontrar, se olhar com cuidado para dentro do coração humano, que ele anda assombrado por pelo menos duas mulheres imaginárias, uma Vênus terrestre e outra, infernal, e que seu desejo difere qualitativamente de acordo com o seu objeto. Há o tipo de mulher que desperta no homem desejos tais que o tornam receptivo ao inimigo, prontamente misturado com a caridade, prontamente obediente ao casamento e colorido por aquela luz dourada da reverência e da naturalidade que nós detestamos. Há outro tipo que ele deseja brutalmente, e que deseja desejar brutalmente, um tipo que é mais bem usado para afastá-lo de vez do casamento, mas que, mesmo dentro do casamento, ele tenderia a tratar como escravo, ídolo ou cúmplice. Seu amor pelo primeiro tipo de mulher poderia envolver o que o inimigo chama de mal, mas apenas de forma acidental. O desejo do homem é que essa Vênus não seja esposa de outro, e ele lamentaria muito o fato de não poder amá-la de acordo com a lei. Mas no caso da segunda Vênus, o mal implicado é desejado, é o sabor picante que ele está buscando. No rosto, ele busca um traço de animalidade visível, ou de cara emburrada, ou de malícia, ou de crueldade, e no corpo, algo bem diferente do que ele normalmente chama de beleza, algo que ele pode até, num momento de lucidez, descrever como feiura, mas que, pela nossa arte, pode ser aproveitado para exasperar uma obsessão particular. A verdadeira utilidade da Vênus infernal é, sem dúvida, servir de prostituta ou amante. Mas se o seu homem for cristão e se tiver sido bem treinado nas bobagens sobre o amor irresistível e perdoador, ele pode muitas vezes ser induzido a se casar com ela, e isso vale a pena ser provocado. Você terá falhado com relação à fornicação e ao vício solitário, mas há outros métodos mais indiretos de usar a sexualidade do homem para levá-lo à ruína. E, aliás, não são métodos apenas eficientes, mas prazerosos. A infelicidade produzida é de um tipo muito duradouro e requintado. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 21. Meu querido Vermelindo. Sim. Um período de tentação sexual é uma excelente hora para preparar um ataque secundário à irritabilidade do seu paciente. Na verdade, pode até ser o ataque principal, desde que ele pense nele como o secundário. Mas aqui, como sempre, prepare o caminho para o seu ataque moral por meio do obscurecimento do intelecto dele. As pessoas não ficam enfurecidas como resultado da mera desgraça, mas apenas pela desgraça concebida como afronta. E a sensação de injúria depende do sentimento de que uma reivindicação legítima foi negada. Portanto, quanto mais reclamações em relação à vida seu paciente for induzido a fazer, mais frequentemente ele irá se sentir injuriado, consequentemente, de mau humor. Agora você deve ter notado que nada o lança numa paixão tão fácil do que descobrir que uma parcela de tempo que ele julgava ter à sua disposição lhe é inesperadamente roubada. É o visitante inesperado, quando ele esperava uma noite tranquila, ou a esposa tagarela de um amigo, que aparece quando ele esperava ter um tete-a-tete com um amigo, que o tira do sério. Agora, ele não é ainda tão maldoso ou preguiçoso a ponto de essas pequenas demandas à sua cortesia serem, em si mesmas, excessivas para ele. Elas o deixam furioso porque ele se ressente de ter sido roubado do tempo que deveria lhe pertencer. Você deve, portanto, reforçar na mente dele com zelo a convicção curiosa de que meu tempo pertence a mim.
Faça-o ter a sensação de que começa a cada dia como o dono legítimo de 24 horas. Deixe-o perceber como um pesado tributo à porção de sua propriedade que ele teve que entregar ao seu empregador e como doação generosa aquela porção a mais que ele autoriza para os deveres religiosos. Mas ele nunca deve ser autorizado a duvidar de que, de alguma forma misteriosa, ele tenha um direito pessoal de nascença ao montante total do qual essas deduções foram feitas. Você está diante de uma tarefa bastante delicada aqui. A premissa que você quer que ele continue alimentando é tão absurda que, se ele for questionado, nem mesmo nós poderemos achar uma fração de argumento. Em sua defesa, o homem não pode produzir nem reter um único momento do tempo, tudo isso vem a ele por puro dom, ele pode muito bem também considerar o sol e a lua como suas propriedades pessoais. Ele também está teoricamente comprometido a servir totalmente ao inimigo, e se o inimigo lhe aparecesse de forma corpórea e demandasse esse serviço por um dia inteiro, ele não o recusaria. Ele ficaria extremamente aliviado se esse dia não envolvesse nada mais trabalhoso do que dar ouvidos à conversa de uma mulher tola, e ficaria aliviado, quase até o ponto de decepcionar-se, se, por meia hora nesse dia, o inimigo dissesse: agora você pode ir e se divertir. Acontece que, se ele pensar sobre sua premissa por um minuto que seja, até mesmo ele estaria obrigado a reconhecer que, na verdade, ele estaria nessa situação todos os dias. Portanto, quando eu falo de preservar essa premissa em sua mente, a última coisa que espero que você faça é fornecer-lhe argumentos para a defesa desse pressuposto, pois eles não existem. Assim, sua tarefa é puramente negativa. Não deixe que os pensamentos de seu paciente se aproximem minimamente dessa suposição. Envolva-a num véu de escuridão e, no centro desse breu, faça com que o seu senso de propriedade do tempo permaneça silencioso, não aferido e operativo. Aliás, todo e qualquer sentimento de posse deve ser sempre encorajado. Os seres humanos sempre estão levantando reivindicações de propriedade que são igualmente engraçadas tanto no céu como no inferno, e temos que garantir que mantenham essa atitude. Muito da moderna resistência à castidade vem da crença das pessoas de que elas são donas de seus corpos. Essas propriedades vastas e perigosas, pulsando com a energia que criou os mundos em que eles estão sem o consentimento deles, e dos quais eles são expulsos ao bel prazer de outrem. É como se uma criança da realeza fosse posta pelo pai, que é movido por amor, no comando de alguma grande província sob a tutela de conselheiros sábios, e viesse a imaginar que é realmente a proprietária das cidades, das florestas e dos grãos, da mesma forma que ela é dona dos blocos de montar quando está na creche. Nós produzimos esse sentimento de posse não apenas por meio do orgulho, mas pela confusão. Nós lhes ensinamos a não atentarem para as diferentes conotações do pronome possessivo, as diferenças sofisticadamente gradativas que ocorrem em termos como minhas botas, para termos como meu cachorro, meu servo, minha esposa, meu pai, meu mestre e meu país, até meu Deus. Eles podem ser instruídos a reduzir todos esses sentidos àquele de minhas botas, o meu possessivo. Mesmo na creche, uma criança pode ser educada, ao dizer meu ursinho, a não se referir ao velho objeto de afeição com o qual ele tem uma relação especial, porque é isso que o inimigo irá ensinar-lhes a querer dizer, se não formos cuidadosos, e sim o urso que eu posso rasgar em pedaços se me der na telha. E do outro lado da balança, nós ensinamos as pessoas a dizer meu Deus em um sentido não muito diferente, na verdade, do que aquele sentido de minhas botas, querendo dizer o Deus ao qual eu tenho um direito adquirido por meus serviços excepcionais e que eu exploro do púlpito, o Deus que me supre de tudo o que eu desejo. O mais engraçado é que, por todo esse tempo, a palavra meu, em seu sentido plenamente possessivo, não pode ser pronunciada por um ser humano a respeito de coisa nenhuma. No longo prazo, ou nosso pai ou o inimigo é quem vai dizer meu para todas as coisas que existem, especialmente para as pessoas, as quais descobrirão, no fim das contas, fique certo disso, a quem pertencem de fato o tempo delas, suas almas e seus corpos, certamente não a elas mesmas, independentemente do que aconteça. No que se refere ao presente, o inimigo diz meu para tudo, com base na alegação pedante e legalista de que foi ele quem as criou. Já nosso pai espera no final dizer meu para todas as coisas com base no fundamento mais realista e dinâmico da conquista. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 22. Meu querido Vermelindo. Ora, ora. Então quer dizer que seu homem está apaixonado, acometido do pior tipo de paixão possível, e por uma garota que nem mesmo aparece no relatório que você me enviou. Talvez seja do seu interesse saber que o pequeno desentendimento com a polícia secreta que você tentou causar sobre algumas expressões descuidadas em uma das minhas cartas foi esclarecido. Se você contava com isso para obter os meus favores, está redondamente enganado. Você deverá pagar por isso, da mesma forma que por suas outras mancadas.
Nesse meio tempo, eu envio anexo um livreto, que acabou de ser editado, sobre a nova casa de correção para tentadores incompetentes. Ele é profusamente ilustrado, e tenho certeza de que você vai gostar muito. Eu analisei o dossiê da garota e estou horrorizado com o que descobri. Ela não apenas é uma cristã, mas uma cristã e tanto, uma moça vil, sorrateira, de sorrisinho afetado, cheia de falsa modéstia, monossilábica, tímida, insossa, insignificante, virginal e ordinária. Um verdadeiro monstro. Ela me dá náuseas. Seu fedor exala pelas páginas do dossiê, que queimam os dedos feito fogo. Fico furioso só de ver o quanto o mundo piorou. Em outras épocas, nós a jogaríamos às feras numa arena. Gente desse tipo foi feita para isso. Não que ela fosse demais serventia lá também. Uma farsante de duas caras, conheço bem esse tipo, que parece que vai desmaiar se ver sangue, mas que depois é capaz de morrer com um sorriso estampado no rosto. Uma verdadeira fraude. À primeira vista, ela tem aquele olhar inocente, mas ainda assim é capaz de fazer comentários espirituosos e divertidos. O tipo de gente que se divertiria à minha custa. Uma hipócrita asquerosa e insípida, e ainda assim pronta a atirar-se nos braços daquele seu paciente idiota como qualquer outro animal reprodutor. Por que o inimigo não a faz voar pelos ares por conta disso, já que ele é tão fanático pela virgindade, em vez de ficar só olhando lá de cima, sorrindo? No fundo, ele é um hedonista. Todos aqueles jejuns, vigílias, estacas e cruzes não passam de fachada. Ou como a espuma das ondas do mar. Lá fora, em mar aberto, há prazeres e mais prazeres. Ele não faz segredo disso, na sua mão direita há prazeres infindáveis. Credo. Não acho que ele tenha a menor ideia desse mistério sublime e austero para o qual despertamos na nossa visão miserífica. Ele é vulgar, vermelindo. Ele tem uma mente burguesa. Ele encheu o mundo dele de prazeres. Há coisas para as pessoas fazerem o dia todo sem que ele dê a mínima bola: dormir, tomar banho, comer, beber, fazer amor, brincar, orar, trabalhar. Tudo isso tem de ser corrompido por nós antes que possa ser de alguma utilidade para nossa causa. Estamos em uma desvantagem cruel nessa batalha. Nada está naturalmente do nosso lado. Não que isso seja uma desculpa para o seu caso. Vou cuidar de você ainda hoje. Você sempre me odiou e foi insolente quando se atreveu a isso. Então, é claro, seu paciente vai conhecer a família da mulher e todo o seu círculo de amizades. Será que você não vê que a própria casa em que ela vive é um lugar onde ele jamais deveria ter entrado? Tudo exala um odor fatal. Até o jardineiro, que trabalha lá faz apenas 5 anos, está começando a absorvê-lo. Até mesmo os convidados, depois de uma visita de fim de semana, carregam um pouco desse cheiro com eles ao irem embora. O cachorro e o gato estão impregnados dele. E a casa é repleta de um mistério impenetrável. Temos certeza, ou trata-se de uma questão de princípios básicos, de que cada membro da família, de alguma forma, deve estar tirando vantagem dos demais, mas não conseguimos descobrir como. Eles escondem de forma tão ciumenta quanto faz o próprio inimigo, o segredo que realmente se esconde por trás dessa pretensão de amor desinteressado. Toda a casa e o jardim são uma vasta obscenidade. Eles carregam uma semelhança insana com a descrição que um escritor humano fez do paraíso, as regiões em que só o que existe é vida e, portanto, tudo o que não for música, é silêncio. Música e silêncio, como eu detesto ambos. Deveríamos ser gratos pelo fato de que, desde que o nosso pai entrou no inferno, e embora isso tenha acontecido bem antes do que os humanos, contando em anos-luz, poderiam imaginar, nenhum milímetro quadrado sequer do inferno em nenhum momento do tempo do inferno sucumbiu a qualquer uma dessas forças abomináveis, tudo foi ocupado pelo barulho, o grande dinamismo, a expressão audível de tudo o que é eufórico, brutal e viril, o barulho que nos defende dos remorsos tolos, dos escrúpulos desesperadores e dos desejos impossíveis. Vamos acabar tornando o universo todo numa barulheira infernal. Já demos enormes passos nessa direção no que diz respeito à Terra. No fim de tudo, o barulho vai calar as melodias e os silêncios do céu. Mas admito que não somos ainda barulhentos o bastante, ou algo que chegue perto disso. A pesquisa está em franco progresso. Nesse meio tempo, você, vermezinho asqueroso de... Aqui o manuscrito é interrompido e retomado com uma caligrafia diferente. No calor da composição, acho que eu me acabei, inadvertidamente, assumindo a forma de uma grande centopeia. Em vista disso, estou ditando o resto da carta ao meu secretário. Agora que a transformação está completa, reconheço que este é um fenômeno periódico.
Alguns rumores disso alcançaram os ouvidos dos humanos e um relato distorcido disso aparece no poeta Milton, com o acréscimo ridículo de que tais mutações são uma punição imposta a nós pelo inimigo. Um escritor mais moderno, alguém chamado Pshal III ou sei lá o que, entretanto, conseguiu captar a verdade. A transformação procede a partir de dentro e é uma manifestação gloriosa da força vital que nosso Pai iria adorar se ele não adorasse apenas a si próprio. Na minha forma presente, eu fico ainda mais ansioso por vê-lo, por atá-lo a mim num indissolúvel abraço. Assinado, Torta-voz. Em nome de sua sublimidade abismal, subsecretário Maldanado. Carta 23. Meu querido Vermelindo. Por intermédio dessa moça e da família asquerosa dela, o paciente está agora conhecendo mais cristãos a cada dia que passa, e, pasmem, cristãos muito inteligentes também. Será quase impossível afastar a espiritualidade da vida dele por tempo prolongado. Pois bem, então vamos corrompê-lo. Não há dúvida de que você já se transformou várias vezes em um anjo de luz como um mero exercício de exibicionismo. Agora está na hora de fazê-lo diante do inimigo. O mundo e a carne falharam conosco, um terceiro poder permanece, e o sucesso desse terceiro tipo é o mais glorioso de todos. No inferno, um santo corrompido, um fariseu, um inquisidor ou um mágico, qualquer deles é um passatempo melhor para nós do que um tirano ou um pervertido comum. Analisando os novos amigos do seu paciente, penso que o seu melhor ponto de ataque seja a fronteira entre a teologia e a política. Vários dos novos amigos que ele fez estão bem ligados às implicações sociais da religião deles. Isso, por si só, é muito ruim, mas podemos tirar vantagem disso. Você vai descobrir que uma boa parte dos escritores políticos cristãos pensa que o cristianismo começou desde muito cedo a tomar o rumo errado e a abandonar a doutrina de seu fundador. Devemos usar essa ideia para encorajar novamente o conceito de um Jesus histórico, que só será encontrado depois de expurgarem os acréscimos e as perversões posteriores, para depois ser contrastado com toda a tradição cristã. Na geração passada, promovemos a construção de um tal Jesus histórico em linhas humanitárias e liberais. Agora, estamos estimulando um novo Jesus histórico em termos marxistas, catastróficos e revolucionários. As vantagens dessas construções, que pretendemos mudar a cada 30 anos mais ou menos, são múltiplas. Em primeiro lugar, todas tendem a direcionar a devoção do homem a algo que não existe, pois todo o Jesus histórico é histórico. Os documentos dizem o que dizem e pronto, e nada pode ser acrescentado. Cada novo Jesus histórico, portanto, deve ser extraído deles. Por supressão de um ponto e exagero de outro, e por esse tipo de suposição, brilhante é o adjetivo que lhes ensinamos a aplicar a isso, na qual ninguém apostaria 50 centavos na vida real, mas que é o suficiente para produzir um monte de novos Napoleões, novos Shakespeares e novos Swifts na lista de lançamentos das editoras. Em segundo lugar, cada uma dessas construções situa a importância de seu Jesus histórico com base em alguma teoria peculiar, supostamente promulgada por ele. O Jesus histórico tem que ser um grande homem no sentido moderno da palavra. Alguém que se coloca no fim de uma linha de raciocínio centrífuga e desequilibrada, uma manivela que vem de uma panaceia. Assim, o negócio é distrair a mente do ser humano daquilo que ele é e daquilo que ele fez. Primeiro, fazemos dele tão somente um mestre, e depois ocultamos o acordo bastante substancial entre seus ensinamentos e aqueles de todos os outros grandes mestres morais, pois não se deve permitir aos humanos notar que todos os grandes moralistas são enviados pelo inimigo não para informar as pessoas, mas para relembrá-las, para reafirmar as obviedades morais primordiais, apesar de nosso esforço constante para ocultá-las. Nós criamos os sofistas, e levantam Sócrates para responder a eles. Nosso terceiro objetivo, por meio desse tipo de interpretação, é destruir a vida devocional, substituindo a presença real do inimigo, que pode ser experimentada pelos homens na oração e no sacramento, por uma figura meramente imaginativa, remota, sombria e boçal, de uma pessoa que falou uma língua estranha e morreu há muito tempo. Tal objeto, com efeito, não deveria ser adorado. Em vez de o Criador sendo adorado pela criatura, você logo terá meramente um líder aclamado por um militante, e, por fim, um personagem ilustre aprovado por um historiador meticuloso. E, em quarto lugar, apesar de o Jesus que ela retrata será histórico, a religião desse tipo é falsa, em termos históricos, noutro sentido. Nenhuma nação, e poucos indivíduos, são realmente levados para o campo do inimigo simplesmente pelo estudo histórico da biografia de Jesus enquanto tal. Na verdade, os fatos necessários para o registro de uma biografia completa foram negados aos seres humanos.
Os primeiros convertidos foram convertidos por causa de um único fato histórico, a ressurreição, e uma única doutrina teológica, a redenção, operando em um sentido do pecado que eles já cometiam, e pecado não contra alguma nova lei da moda, produzida como uma novidade por um grande homem, mas contra a velha, trivial e universal lei moral que eles aprenderam com suas amas e mães. Os evangelhos vieram mais tarde e não foram escritos para formar cristãos, mas para edificar os cristãos já formados. O Jesus histórico, portanto, por mais perigoso que isso possa parecer para nós em algum momento específico, deve ser incentivado sempre. Quanto à ligação geral entre cristianismo e política, nossa posição é um pouco mais delicada. Certamente, não queremos que os homens permitam que o seu cristianismo transborde para a sua vida política, pois o estabelecimento de qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria um desastre de grandes proporções. Por outro lado, nós de fato desejamos, e desejamos ardentemente, fazer com que as pessoas tratem o cristianismo como um meio, preferencialmente, é claro, como um meio para o seu próprio benefício, mas, se isso falhar, como um meio para qualquer outro fim, até mesmo para a justiça social. A coisa a se fazer é levar o homem a valorizar, em primeiro lugar, a justiça social como uma demanda do inimigo e, depois, fazer o homem chegar ao estágio no qual ele valorizará o cristianismo porque este pode gerar a justiça social, pois o inimigo não deseja ser usado como mera conveniência. Pessoas ou nações que pensam que podem reavivar a fé para criar uma sociedade boa, poderiam achar, no mesmo sentido, que elas podem usar as estrelas do céu como um atalho para a drogaria mais próxima. Felizmente, é bem fácil manipular os seres humanos para entrarem nessa. Hoje mesmo topei com um trecho na obra de um escritor cristão em que ele recomenda sua própria versão do cristianismo com o fundamento de que apenas uma fé assim pode sobreviver à morte de velhas culturas e ao nascimento de novas civilizações. Você vê a pequena brecha? Acredite nisso não porque seja verdade, mas por alguma outra razão. Esse é o jogo. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 24. Meu querido Vermelindo. Estive em contato com Desordemo, que é responsável pela namorada de seu paciente, e começo a ver a brecha na armadura dela. Trata-se de um pequeno e discreto vício que ela compartilha com quase todas as mulheres que cresceram em um círculo de pessoas inteligentes, unidas por uma crença claramente definida. Consiste na pressuposição bastante despreocupada de que os que estão de fora e não compartilham dessa crença são, com efeito, bastante estúpidos e ridículos. Os homens, que costumam encontrar-se com tais pessoas que estão de fora, não se sentem da mesma maneira, a autoconfiança deles, quando existe, é de outro calibre. A dela, que ela supõe advir da fé, é, em grande medida, consequência dos ares que ela respira nas redondezas. Na verdade, não é nada muito diferente daquela convicção que ela teria sentido aos 10 anos de idade de que o tipo de facas para cortar peixes, que eram usadas na casa de seu pai, seriam do tipo mais adequado, normal, ou real, ao contrário daquelas que eram usadas pelas famílias da vizinhança, que não eram de fato, para ela, facas próprias para cortar peixe. Agora, o aspecto de ignorância e de ingenuidade em tudo isso é tão grande, e o aspecto de orgulho espiritual tão pequeno, que nos dá pouca esperança em relação à garota. Mas você já pensou sobre como isso pode ser usado para influenciar o seu próprio paciente? É sempre o principiante quem exagera. A pessoa que ascendeu na sociedade é excessivamente refinada, o jovem estudante é pedante. Nesse novo círculo, o seu paciente é um principiante. Dia após dia, ele está ali presenciando uma vida cristã cotidiana de uma qualidade que ele nunca antes imaginou, que enxerga por meio de um óculos cor-de-rosa porque está apaixonado. Ele está ansioso, na verdade, é o inimigo que o está comandando, para imitar essa qualidade. Será que você conseguiria levá-lo a imitar esse defeito de sua amada e a exagerar isso, a ponto de fazer o que era venial nela tornar-se nele o mais belo dos vícios, o orgulho espiritual? As condições parecem ideais. O novo círculo de amizades dele é um grupo do qual ele está querendo ficar orgulhoso por outros motivos além do cristianismo. Trata-se da sociedade mais bem educada, mais inteligente, mais agradável que ele já encontrou. Ele também está um tanto iludido quanto ao lugar que ocupa nela. Sob a influência do amor ele ainda pode pensar que é indigno da moça, mas está rapidamente parando de se achar indigno dos demais. Ele não tem noção das concessões que lhe fazem por causa do carinho que eles demonstram com um novo membro da família. Nem em sonho ele imaginaria que suas conversas e suas opiniões são reconhecidas por eles como meros ecos das conversas e das opiniões deles mesmos. E ele sequer suspeita de que o prazer de que ele usufrui com esse povo seja, para ele, decorrência da energização erótica que a garota espalha ao seu redor.
Ele pensa que gosta da conversa e do estilo de vida deles por causa de alguma semelhança entre o próprio estado de espírito e o deles, quando, na verdade, eles estão tão acima dele e, portanto, se ele não estivesse apaixonado, estaria meramente intrigado e se sentiria repelido por muito do que ele agora aceita. Ele é como um cachorro que imagina que entende de armas de fogo só porque o seu instinto de caça e amor pelo mestre o capacitam a apreciar um dia de caça. Aí está a sua chance. Enquanto o inimigo, por meio do amor sexual e de pessoas muito agradáveis e bastante avançadas em seu serviço, dirige o jovem bárbaro a níveis que ele nunca teria alcançado de outra forma, você deve fazê-lo sentir-se como se estivesse encontrando o seu próprio nível, que essas pessoas são o seu tipo e que, vindo para o meio delas, ele esteja em casa. Quando ele se despede deles para se juntar a outro grupo, será tedioso, em parte porque qualquer grupo social ao seu alcance é, de fato, menos divertido, ainda mais porque ele vai sentir falta do encantamento da jovem. Você deve instruí-lo a confundir esse contraste entre o círculo que lhe dá prazer e o círculo que o entedia com o contraste entre cristãos e incrédulos. Ele deve ser levado a sentir o mais é melhor que não transforme o sentimento em palavras, o quanto nós, cristãos, somos diferentes. E por a nós, cristãos, ele deve querer dizer, com efeito, mas sem que ninguém saiba, meu grupo, e por meu grupo ele não deve querer dizer às pessoas que, em sua caridade e humildade, me aceitaram, mas às pessoas com quem eu me associo por direito. O sucesso consiste aqui em confundi-lo ao máximo. Se você tentar torná-lo explícito e declaradamente orgulhoso de ser um cristão, provavelmente irá fracassar, as advertências do inimigo contra isso são conhecidas demais. Se, por outro lado, você deixar cair por terra a ideia de nós cristãos e simplesmente deixá-lo complacente com o seu grupo, você não produzirá o verdadeiro orgulho espiritual, e sim mera vaidade social que, por comparação, é um pecadozinho de nada. O que você deseja é alimentar uma mistura de pensamentos autoelogiosos que o mantenham ocupado demais para lhe permitir levantar a questão sobre o que exatamente estou me congratulando. A ideia de pertencer a um círculo íntimo, de estar em uma fraternidade secreta, é muito doce para ele. Aproveite-se disso. Ensine-o, usando a influência dessa menina quando ela estiver nos momentos de rara tolice, a adotar um ar de diversão à custa das coisas que o incrédulo diz. Algumas teorias com as quais ele pode topar nos círculos cristãos modernos podem se provar muito úteis aqui, teorias, quero dizer, que depositam a esperança de bem da sociedade em algum círculo íntimo de clérigos, alguma minoria de teocratas. Não se trata de problema seu descobrir se essas teorias são verdadeiras ou falsas, a grande coisa é tornar o cristianismo uma religião do mistério em que ele se sinta um dos iniciados. Por favor, não encha suas cartas com bobagens sobre a guerra europeia, cujas implicações finais serão, no final das contas, importantes, mas isso é matéria para o alto comando. Não estou minimamente interessado em saber quantas pessoas foram mortas por bombas na Inglaterra. Se eu quiser saber em que estado de espírito morreram, basta-me consultar os arquivos do lado de cá. Que eles morreriam algum dia, eu já sabia. Por favor, mantenha o foco no seu trabalho. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 25. Meu querido Vermelindo. O verdadeiro problema dessas companhias com as quais o seu paciente convive é que são simplesmente cristãs. Todos eles têm interesses individuais, é claro, mas o laço que os une continua sendo o cristianismo puro e simples. O que desejamos, se os seres humanos tiverem que se tornar cristãos, é mantê-los no estado mental que eu chamei de cristianismo e... Você me entendeu, cristianismo e a crise, cristianismo e a nova psicologia, cristianismo e a nova ordem mundial, cristianismo e a cura pela fé, cristianismo e a pesquisa psíquica, cristianismo e o vegetarianismo, cristianismo e a reforma ortográfica. Se não houver como evitar que eles se tornem cristãos, ao menos faça com que sejam cristãos com desses diferenciais. Substitua a própria fé por alguma moda com colorido cristão. Trabalhe em cima do horror que eles sentem a mesma coisa de sempre. O horror à mesma coisa de sempre é uma das paixões mais valiosas que produzimos no coração humano, uma fonte infindável de heresias na religião, de desatino no aconselhamento, de infidelidade no casamento e de inconstância na amizade. Os seres humanos vivem no tempo e experimentam a realidade de forma sequencial. Para vivenciar essa realidade de forma intensiva, portanto, eles devem experimentar muitas coisas diferentes. Em outras palavras, eles devem experimentar a mudança. E como eles têm necessidade de mudar, o inimigo, sendo, no fundo, um hedonista, tornou a mudança algo prazeroso para eles, da mesma forma que tornou o ato de comer prazeroso. Mas já que ele não deseja que eles façam das mudanças ou do ato de comer um fim em si, contrabalançou o desejo pela mudança neles com o amor pela permanência.
Ele idealizou satisfazer ambos os gostos no mundo que criou por meio dessa união entre mudança e permanência que ele chamou de ritmo. Ele lhes dá as estações do ano, cada estação sendo diferente da outra e, ainda assim, sendo a mesma todos os anos, de modo que a primavera sempre é percebida como uma novidade, ainda assim, como a recorrência de um tema imemorial. Ele dá à sua igreja o ano litúrgico. Eles alternam os jejuns e os banquetes, mas se trata sempre do mesmo banquete que o anterior. Agora, da mesma forma que destacamos e exageramos o prazer de comer para produzir a gula, também destacamos esse prazer natural pela mudança e o distorcemos para transformá-lo em uma demanda absoluta pela novidade. Essa demanda é obra inteiramente nossa. Se negligenciarmos nosso dever, os homens não serão apenas satisfeitos, mas transportados pela mistura de novidade e de familiaridade dos flocos de neve deste mês de janeiro, do nascer do sol desta manhã, do pudim deste Natal. As crianças, pelo menos se influenciarmos em sua educação, ficarão perfeitamente contentes com uma sazonal rodada de jogos onde jogar bolinha de gude é seguido de pular amarelinha, com a mesma regularidade com que o verão é seguido pelo outono. Somente por nossos esforços incessantes é que a demanda por mudança infinita ou arrítmica continua sendo mantida viva. Essa demanda é valorosa em vários sentidos. Em primeiro lugar, ela diminui o prazer ao mesmo tempo que aumenta o desejo. O prazer da novidade é, por sua própria natureza, mais sujeito do que qualquer outro à lei da redução de retornos. Além disso, a novidade contínua custa dinheiro, de modo que o desejo vai então enunciar a avareza ou a infelicidade ou ambos. E, mais uma vez, quanto mais voraz for esse desejo, mais cedo ele tende a esgotar as fontes inocentes de prazer e passar para aquelas que o inimigo proíbe. Assim, exacerbando o horror da mesma coisa de sempre, recentemente talvez tenhamos tornado as artes, por exemplo, menos perigosas para nós do que jamais tenham sido, decorrendo daí o fato de os artistas mais refinados e os de apelo mais popular serem igualmente atraídos todos os dias para excessos revigorantes de lascívia, de desmotivação, de crueldade e de orgulho. Finalmente, o desejo pela novidade é indispensável se quisermos produzir modas ou tendências. O uso de modas nos pensamentos é para distrair a atenção dos homens de seus verdadeiros perigos. Direcionamos as reivindicações da moda de cada geração contra aqueles vícios em que ela menos corre o risco de incorrer, e fazemos com que eles aprovem a virtude mais próxima daquele vício que estamos tentando tornar endêmico. O jogo é mantê-los correndo por aí com extintores de incêndio sempre que houver uma inundação, e fazer com que todos se aglomerem e corram para o lado do navio que está a ponto de afundar. Assim, fizemos com que ficasse na moda expor os perigos do entusiasmo excessivo na mesma época em que eles todos estejam, na verdade, se tornando mundanos e mornos demais, um século mais tarde, quando estivermos feitos se tornar reais seguidores de Byron e bêbados de emoção, o clamor em voga será direcionado contra os perigos da mera compreensão. Os anos cruéis ficam em estado de alerta contra o sentimentalismo, os irresponsáveis e preguiçosos, contra tudo que os dignifica, os lascivos, contra o puritanismo, e sempre que todas as pessoas estiverem, com efeito, dando enormes passos para se tornar escravos ou tiranos, faremos do liberalismo o principal bicho-papão. Mas o maior triunfo de todos é elevar esse horror pela mesma coisa de sempre ao status de uma filosofia, de modo que as bobagens intelectuais possam reforçar a corrupção da vontade. É aqui que o caráter genericamente evolucionário ou histórico do pensamento moderno europeu assume um papel tão útil, em parte, obra nossa. O inimigo ama obviedades. De acordo com o seu plano de ação, ele quer que as pessoas, até onde vejo, façam perguntas bem simples: é justo? É prudente? É possível? Agora, se pudermos fazer com que persistam perguntando, isso está de acordo com a tendência geral do nosso tempo? É progressista ou é reacionário? É para essa direção que a história caminha, eles vão negligenciar as questões relevantes. E as perguntas que eles realmente fazem obviamente não são respondíveis, pois eles não conhecem o futuro, e o que o futuro lhes reserva depende, em grande medida, precisamente dessas escolhas que os homens querem fazer com a ajuda das previsões futurísticas. A consequência disso é que, enquanto as suas mentes estão vagando nesse vácuo, temos melhores chances de entrar e amarrá-las à ação que nós decidimos que realizem. E uma grande obra já foi concretizada. Outrora, eles tinham consciência de que algumas mudanças foram feitas para melhor, outras para pior, e outras ainda não faziam a menor diferença. Afastamos esse conhecimento em grande escala, pois substituímos o adjetivo descritivo imutável pelo adjetivo emocional estagnado. Nós os treinamos para pensar no futuro como uma terra prometida, reservada aos heróis privilegiados, não como algo que todos conseguem fazer no espaço de tempo de 60 minutos por hora, seja o que for que se faça e de quem sejam. Com carinho. Seu tio, mal danado.
Carta 26. Meu querido Vermelindo. Sim, o namoro é a época certa para plantar aquelas sementes que, 10 anos mais tarde, irão se transformar em ódio doméstico. Os humanos podem ser induzidos a confundir o encantamento que vem do desejo insatisfeito com os resultados da caridade. Tire vantagem da ambiguidade no sentido da palavra amor, deixe-os na ilusão de que resolveram os problemas pelo amor, quando, na verdade, eles só desistiram deles ou os postergaram sob influência do encantamento. Enquanto esse estado de coisas durar, você terá a sua chance de fomentar os problemas em segredo e torná-los crônicos. O grande obstáculo é a abnegação. Note, mais uma vez, o trabalho admirável do nosso departamento filológico em substituir a caridade positiva do inimigo pela abnegação negativa. Graças a isso, você pode, desde o início, ensinar um homem a renunciar aos próprios direitos, não para que os outros sejam felizes, mas para que ele possa ser abnegado ao renunciar a eles. Isso é uma grande vantagem. Outra coisa que é de grande ajuda, onde as partes interessadas são tanto homens quanto mulheres, é a divergência de visões sobre a abnegação que construímos entre os sexos. Uma mulher entende por abnegação essencialmente assumir as dores dos outros, já um homem, não provocar dores nos outros. Em consequência disso, uma mulher que alcançou estágio avançado no serviço ao inimigo irá se tornar um incômodo em escala maior do que qualquer homem, exceto aqueles que o nosso pai dominou completamente, e, por sua vez, um homem terá que viver muito tempo no campo do inimigo para ser tão espontâneo em agradar aos outros quanto uma simples mulher é capaz de fazer todos os dias. Assim, enquanto a mulher pensa em prestar bons serviços e o homem, em respeitar os direitos dos outros, cada sexo, sem ter qualquer razão óbvia para isso, pode considerar o outro, e o faz de fato, como absolutamente egoísta. Além dessas confusões, você pode introduzir mais algumas. O encanto erótico produz uma complacência mútua, em que cada um fica realmente satisfeito em ceder aos desejos do outro. Eles também sabem que o inimigo demanda deles um grau de caridade que, se alcançado, iria resultar em ações similares. Você tem que fazê-los estabelecerem como lei, para toda a sua vida conjugal, aquele grau de autossacrifício mútuo que está presentemente desabrochando com naturalidade do encanto, mas que, quando o encanto se dissipar, eles não terão caridade suficiente para exercitar. Eles não reconhecerão a armadilha, já que estão debaixo da dupla cegueira de confundir a excitação sexual com a caridade e de pensar que a excitação vá durar. Uma vez que um tipo de abnegação oficial, legal e nominal tiver sido estabelecido como regra, uma regra cuja manutenção exauriu todos os recursos emocionais, enquanto os recursos espirituais ainda não se desenvolveram, isso levará a resultados prazerosos. Ao discutirem qualquer ação conjunta, torna-se obrigatório que a discuta em favor dos supostos desejos de B e contra os seus próprios desejos, ao passo que B faz o contrário. Muitas vezes, é impossível descobrir os verdadeiros desejos de qualquer uma das partes, com sorte, eles acabam fazendo algo que nenhum dos dois desejava, enquanto cada um sente uma fagulha de orgulho e abriga uma reivindicação secreta por um tratamento preferencial pela abnegação demonstrada e uma ojeriza secreta contra o outro pela facilidade com que o sacrifício foi aceito. Mais tarde, você pode se aventurar no que podemos chamar de ilusão de conflito generoso. Esse jogo é mais bem jogado com mais de 2 jogadores, numa família com 2 filhos adultos, por exemplo. Algo muito trivial, como tomar café no jardim, é proposto. Um membro fica responsável por deixar bem claro, embora sem muitas palavras, que ele preferiria não tomar o chá, mas é claro que está preparado a fazer isso por abnegação. Os outros, instantaneamente, desistem da proposta, de forma a ostentar a sua própria abnegação, mas, na verdade, somente porque não querem ser usados como um tipo de receptáculo no qual o primeiro falante deposita suas moedinhas de abnegação. Mas ele também não vai desistir fácil de sua orgia de abnegação e insiste em fazer o que os outros querem. Por sua vez, eles insistem em fazer o que ele quer. Os ânimos se acirram. Logo, alguém estará dizendo, muito bem, então, não vou tomar chá coisa nenhuma, e o que ocorre é uma verdadeira briga cheia de ressentimentos amargos de ambos os lados. Você percebe como isso acontece? Se cada lado estivesse brigando com franqueza por aquilo que realmente deseja, eles teriam permanecido nos limites da razão e da cortesia, mas só porque a contenda foi invertida e cada lado está lutando pela causa do outro, toda a amargura que realmente flui da presunção e da obstinação frustrada e das ojerizas acumuladas dos últimos 10 anos é encoberta pela abnegação nominal ou oficial ou, pelo menos, usa a abnegação como desculpa. Cada parte, com efeito, está bem consciente da qualidade barata da abnegação do adversário e do falso posicionamento que ele está tentando forçá-los a assumir, mas cada um dá um jeito de se sentir inculpável e manipulado, com toda a desonestidade que uma pessoa possa naturalmente adotar.
Um ser humano sensível disse certa vez: se as pessoas soubessem o quanto a abnegação causa incômodo nas pessoas, ela não seria recomendada do púlpito com tanta frequência. Noutra ocasião, disse: ela é o tipo de mulher que vive para os outros, você pode notar pela expressão assustada dela. É possível dar início a tudo isso ainda no período de namoro. Muitas vezes, um pouco de egoísmo real da parte do seu paciente é menos eficaz para garantir a sua alma, em longo prazo, do que os primeiros princípios daquela abnegação autoconsciente elaborada que um dia pode vir a florescer no tipo de coisa que acabei de descrever. Certo grau de falsidade mútua e alguma surpresa pelo fato de a garota nem sempre notar o quanto ele está sendo abnegado já pode ser contrabandeado para dentro do relacionamento. Cuide dessas coisas, e acima de tudo, não deixe os jovens tolos notá-las. Se perceberem, eles estarão no caminho de descobrir que o amor não é suficiente, que a caridade que eles ainda não alcançaram está sendo demandada e que nenhuma lei externa pode suprir o seu lugar. Tomara que Desordemo possa fazer algo para sabotar o senso de ridículo daquela jovem. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 27. Meu querido Vermelindo. Parece que você não está muito bem empenhado no momento. Usar o amor dele para impedir que ele pense no inimigo é uma medida óbvia, mas você mostra que faz péssimo uso disso quando diz que essa questão da distração e das divagações do seu paciente se tornaram agora um dos principais assuntos das orações dele. Isso significa que você fracassou em grande escala. Quando essa ou qualquer outra distração passa pela cabeça dele, você deve encorajá-lo a descartar tudo com base na pura força de vontade e a continuar orando normalmente como se nada tivesse acontecido, uma vez que ele aceite a distração como seu problema atual e coloque isso diante do inimigo, e faça dela o tema central de suas orações e de seus esforços. Então, longe de fazer algo bom, você estará nos prejudicando. Qualquer coisa, até mesmo um pecado que tem o efeito total de trazê-lo para perto do inimigo, volta-se contra nós em longo prazo. Uma linha de ação promissora é a seguinte: agora que ele está apaixonado, uma nova ideia de alegria terrena surgiu na mente dele, e, assim, uma nova urgência em suas orações puramente peticionais, sobre essa guerra e outros assuntos semelhantes. Agora é a hora de levantar dificuldades intelectuais quanto à oração desse tipo. A falsa espiritualidade deverá sempre ser encorajada. Pelo motivo aparentemente piedoso de que o louvor e a comunhão com Deus são a oração verdadeira, os humanos podem ser facilmente induzidos a uma desobediência direta ao inimigo que, do modo que é típico dele, ou seja, de modo vulgar, desinteressante e monótono, que lhes disse definitivamente para orar por seu pão diário e pela recuperação de seus doentes. Você vai, é claro, ocultar-lhe o fato de que a oração pelo pão diário, interpretada num sentido espiritual, é, com efeito, tão toscamente peticionária quanto seria em qualquer outro sentido. Mas já que o seu paciente contraiu o péssimo hábito da obediência, ele provavelmente vai continuar a fazer esse tipo de oração tosca, não importa o que você faça. Logo, você deve preocupá-lo com a suspeita assombrosa de que essa prática é absurda e não traz nenhum resultado. Objetivo. Não esqueça de usar o argumento cara ou coroa. Se aquilo pelo que ele está orando não acontecer, então, isso será mais uma prova de que as orações peticionais não funcionam. Se acontecer, ele irá, é claro, estar em condições de ver algumas das causas físicas que levaram a isso, e, portanto, isso teria acontecido de qualquer jeito. Assim, ambas, a oração respondida e a negada, se tornam uma prova excelente de que as orações são de fato ineficazes. Você, sendo um espírito, achará difícil entender como seu paciente consegue se confundir assim. Mas se lembre de que ele dá como certo que o tempo é uma realidade suprema. Ele supõe que o inimigo, da mesma forma que ele mesmo, vê algumas coisas no presente, lembra-se de outras como sendo passadas, e ainda antecipa outras como futuras, ou mesmo se ele acreditar que o inimigo não vê as coisas dessa forma, ainda que, no íntimo do seu coração, ele considere isso uma peculiaridade do modo de percepção do inimigo, ele não acha realmente, embora dissesse que sim, que as coisas são como o inimigo as vê. Se você tentasse explicar a ele que as orações dos homens de hoje representam uma dentre as inúmeras coordenadas com as quais o inimigo harmoniza o tempo de amanhã, ele retrucaria dizendo que, então, o inimigo sempre soube que os homens fariam aquelas orações, e nesse caso, os humanos não oram livremente, mas foram predestinados a fazer isso. E ele acrescentaria que o tempo em um determinado dia pode ser reconstituído, por meio de suas causas, até a criação original da matéria em si, de modo que a coisa toda, tanto do lado humano quanto do lado material, é dada desde o início.
O que ele deve dizer, que é bastante óbvio para nós, é que o problema de ligar determinados tempos a orações particulares é meramente superficial em 2 pontos de seu modo de percepção temporal, do problema total de ligar todo o universo espiritual a todo o universo corpóreo, que a criação opera, em sua totalidade, em cada ponto do espaço e tempo, ou, antes, que seu tipo de consciência os força a ver o ato criativo completo, dotado de consistência própria, como uma série de eventos sucessivos. Porque esse ato criativo deixa espaço para o seu livre-arbítrio é o problema de todos os problemas, o segredo por trás de toda essa baboseira chamada amor. Como isso acontece não é nenhum problema, pois o inimigo não antevê como os homens vão contribuir livremente para o futuro, mas vê as práticas deles em seu eterno agora. E, obviamente, observar um homem fazendo algo não é o mesmo que forçá-lo a fazer isso. Pode-se afirmar que alguns escritores humanos intrometidos, notadamente Boécio, deixaram escapar esse segredo. Mas, considerando o clima intelectual que com sucesso acabamos de produzir por toda a Europa Ocidental, você não precisa se preocupar com isso. Somente os que tiveram uma boa formação leem os livros antigos, e nós lidamos de tal forma com estes que, de todos os homens, eles são os que têm menos chance de adquirir sabedoria fazendo isso. Nós fizemos isso incutindo neles o ponto de vista histórico. Esse ponto de vista, em suma, significa que, quando alguma afirmação proveniente de um autor antigo é apresentada, a única pergunta que nunca se deve fazer é se aquilo é de fato verdade. É preciso perguntar quem influenciou o escritor antigo, até que ponto a afirmação é consistente com o que ele disse em outros livros, que fase no desenvolvimento do escritor, ou na história do pensamento em geral, ela ilustra, como isso afetou os autores posteriores, quantas vezes isso foi mal interpretado, especialmente pelos próprios colegas do homem estudado, que tipo de crítica geral ao texto foi feita nos últimos 10 anos e qual é a atual conjuntura do problema. Considerar o autor antigo uma fonte possível de conhecimento, antecipar o que ele disse poderia possivelmente modificar seus pensamentos ou seu comportamento, seria uma atitude rejeitada como sendo absurdamente reducionista. E já que não podemos enganar toda a raça humana o tempo todo, é da maior importância separar cada geração das demais, pois onde o aprendizado faz um livre comércio entre as eras, reside sempre o perigo de que os erros característicos de uma possam ser corrigidos pelas verdades características de outra. Mas, graças ao nosso pai e ao ponto de vista histórico, grandes estudiosos são atualmente tão pouco alimentados pelo passado quanto os mecânicos mais ignorantes, que defendem que a história é bobagem. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 28. Meu querido Vermelindo. Quando eu lhe disse para não encher suas cartas com baboseiras sobre a guerra, o que quero dizer é que eu não quero receber suas rapsódias infantis sobre a morte de seres humanos e a destruição de cidades. Mas, no que a guerra realmente diga respeito ao estado de espírito do seu paciente, é claro que desejo relatórios completos. E nesse aspecto você me parece especialmente obtuso. Você está me dizendo, alegremente, que há boas razões para esperar pesados ataques aéreos de surpresa na cidade em que o paciente mora. Esse é um exemplo gritante de algo de que já reclamei com você antes, em sua aparente disposição para esquecer o objetivo principal da sua apreciação imediata do sofrimento humano. Será que você não sabe que bombas matam pessoas? Ou será que você não se dá conta de que a morte do seu paciente, nesse momento, é precisamente o que queremos evitar? Ele escapou dos amigos mundanos com os quais você tentou enredá-lo, se apaixonou por uma mulher muito cristã e está temporariamente imune aos nossos ataques à castidade, e os vários métodos para corromper a vida espiritual dele, que estivemos experimentando, fracassaram. Nesse instante, com o auge da guerra se aproximando e as esperanças terrenas dele desvanecendo-se em sua mente, que está ocupada pelo trabalho dele na defesa civil e pela garota, ele está sendo forçado a atentar mais para os vizinhos do que jamais fizera até então e parece gostar disso mais do que esperava, ele está abstraído de sua absorção em si mesmo, como os humanos dizem, e como está crescendo diariamente na consciência de sua dependência espiritual do inimigo, ele estará, quase com certeza, perdido para nós se for morto hoje à noite. Isso é algo tão óbvio que estou com vergonha de escrever sobre isso. Às vezes, eu me pergunto se vocês, jovens demônios, não estão sendo mantidos empenhados na tarefa da tentação por tempo excessivo, a ponto de correrem o perigo de serem infectados pelos sentimentos e valores dos seres humanos entre os quais trabalham. É claro que eles tendem a considerar a morte como o grande mal e a sobrevivência como o maior bem. Mas isso é porque nós os ensinamos a fazer isso. Não se deixe contaminar por nossa própria propaganda. Sei que parece estranho que o seu atual objetivo principal seja o mesmo pelo qual a amante do paciente e a mãe dele estão orando, e isto é, sua segurança corpórea. Mas é assim mesmo, você deve vigiá-lo como a menina dos seus olhos. Se ele morrer agora, você vai perdê-lo.
Se ele sobreviver à guerra, sempre haverá esperança. O inimigo o protegeu de você na primeira grande onda de tentações. Mas, se ao menos seu paciente puder ser mantido vivo, você terá como aliado o próprio tempo. Os longos, tediosos e monótonos anos da prosperidade ou da adversidade na meia-idade são ótimos climas de campanha. Veja, é tão difícil para essas criaturas perseverarem nessa idade. A rotina da adversidade, a decadência gradativa dos amores e das esperanças da juventude, o desespero silencioso, dificilmente sentido como sofrimento, de sempre superar as tentações crônicas com as quais volta e meia os derrotamos, o clima sombrio que criamos em suas vidas e o ressentimento inexprimível com o qual os ensinamos a reagir a isso, tudo isso proporciona oportunidades incríveis de desgastar suas almas pelo atrito. Se, por outro lado, a meia-idade se provar próspera, nossa posição será ainda mais forte. A prosperidade amarra uma pessoa ao mundo. Ele sente que está achando seu lugar no mundo, quando na realidade é o mundo que está achando seu lugar nele. A reputação dele, que cresce a cada momento, o seu círculo crescente de amigos, o seu senso de importância, a pressão crescente do trabalho que o absorve também agrada, tudo construiu nele um senso de estar realmente em casa no mundo, que é precisamente o que queremos. Você irá notar que os jovens em geral estão menos indispostos a morrer do que os de meia idade e os velhos. A verdade é que o inimigo, tendo estranhamente destinado esses animaizinhos medíocres à vida em seu próprio mundo eterno, resguardou-os de forma bastante eficaz do perigo de sentirem-se em casa em qualquer outro lugar. Eis porque temos que, muitas vezes, desejar vida longa para os nossos pacientes. 70 anos nunca é demais para a difícil tarefa de desvencilhar suas almas dos céus e fazer com que fiquem firmemente atados à terra. Enquanto são jovens, eles parecem sempre nos escapar pela tangente. Mesmo se urdirmos mantê-los ignorantes quanto à religião explícita, os ventos incalculáveis da fantasia, da música e da poesia, a mera face de uma garota, o cantar de um pássaro ou a vista do horizonte, estão sempre derrubando nossos castelos de areia. Eles nunca irão aplicar-se constantemente ao avanço mundano, às conexões prudentes e à política de segurança em primeiro lugar. O seu apetite pelos céus é tão inveterado que nosso melhor método de atá-los à terra, nesse estágio, é fazê-los crer que a terra possa ser transformada em céu em algum momento do futuro pela política, pela genética, pela ciência, pela psicologia ou qualquer coisa do tipo. O verdadeiro mundanismo é obra do tempo, assistido, é claro, pelo orgulho, pois nós ensinamos esses vermezinhos a descrever a morte vindoura como é bom senso, maturidade ou experiência. A experiência no sentido peculiar que os ensinamos a ver, é, aliás, uma palavra muito útil. Um grande filósofo humano quase deixou escapar nosso segredo, quando disse que, onde a virtude estiver envolvida, a experiência é a mãe da ilusão, mas, graças a uma mudança na moda, e, é claro que também em relação ao ponto de vista histórico, nós tornamos o seu livro amplamente inócuo. O quanto tempo é valioso para nós pode ser percebido pelo fato de que o inimigo nos concede tão pouco dele. A maioria dos seres humanos morre na infância, dos sobreviventes, boa parte morre na juventude. Obviamente, o nascimento humano é importante para o inimigo, principalmente como a qualificação para a morte humana, e a morte é apenas o portal para esse outro tipo de vida. Somos autorizados a trabalhar somente em cima de uma minoria da espécie, pois o que os humanos chamam de vida normal é a exceção. Aparentemente, ele deseja que alguns, mas apenas muito poucos, dos animais humanos com os quais ele está povoando os céus tenham tido a experiência de resistir a nós ao longo de uma vida terrena de 60 ou 70 anos. Bem, aí é que está a nossa oportunidade. Quanto mais curta ela for, melhor uso teremos que fazer dela. Seja o que for que você faça, mantenha o seu paciente o mais seguro que puder. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 29. Meu querido Vermelindo. Agora que já temos certeza de que os alemães vão mesmo bombardear a cidade do seu paciente e que o seu dever de patriota vai pô-lo em risco de morte, temos que reconsiderar nossa política. Será que devemos almejar a covardia, a coragem, e seu orgulho consequente, ou o ódio contra os alemães? Bem, temo que não seja bom tentar torná-lo um homem corajoso. Nosso departamento de pesquisa não descobriu ainda como produzir qualquer tipo de virtude, embora o sucesso seja esperado a qualquer momento. Essa é uma deficiência séria. Para agir de modo hediondo e ser eficazmente maldoso, o homem necessita de alguma virtude. O que Átila teria sido sem a sua coragem, ou Shylock sem a abnegação em relação à carne? Mas como não podemos fornecer essas qualidades por nós mesmos, só o que podemos fazer é usá-las conforme fornecidas pelo inimigo, e isso significa deixar para ele uma parcela de domínio sobre aquelas pessoas que, do contrário, teríamos dominado completamente.
Trata-se de um jeitinho muito pouco satisfatório, mas tenho certeza de que um dia vamos aprender a fazer melhor. O ódio é algo que temos como manipular. A tensão dos nervos humanos durante ruídos, perigos e fadiga, torna os homens propensos a qualquer tipo de emoção violenta, sendo somente uma questão de canalizar tal suscetibilidade para os lugares certos. Se a consciência resistir, confunda-a, faça seu paciente afirmar que sente ódio, não de sua própria parte, mas em nome das mulheres e das crianças, e que um cristão deve perdoar os seus próprios inimigos e não os dos outros. Em outras palavras, deixe-o considerar-se suficientemente identificado com a mulher e as crianças para sentir ódio no lugar delas, mas não identificado o suficiente para considerar os inimigos delas como os seus próprios, e por isso, como objetos de seu perdão. Mas o ódio pode ser mais bem combinado com o medo. A covardia é a única entre todos os vícios que é puro sofrimento, horrível de antecipar. Horrível de sentir, horrível de lembrar, já o ódio tem seus prazeres. Por isso é muitas vezes a compensação com a qual um homem amedrontado recompensa a si mesmo pelas misérias produzidas pelo medo. Quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. E o ódio também é uma grande anestesia para a vergonha. Para provocar uma profunda ferida na caridade do seu paciente, você terá primeiro que derrotar a sua coragem. Agora, esse é um negócio delicado. Conseguimos fazer o homem ficar orgulhoso de muitos de seus vícios, mas não da covardia. Sempre que estamos à beira de obter sucesso em fazer isso, o inimigo permite que aconteça uma guerra, um terremoto ou qualquer outra calamidade, e, imediatamente a coragem se torna tão obviamente desejável e importante, mesmo aos olhos humanos, que todo o nosso trabalho é desfeito e, assim, eles passam a ter vergonha genuína de pelo menos um vício. O problema de induzir a covardia em nossos pacientes que, com isso, podemos produzir neles real autoconhecimento e autorrepulsa com subsequentes arrependimento e humilhação. E, de fato, na última guerra, milhares de pessoas, ao descobrirem sua própria covardia, acabaram descobrindo também, pela primeira vez, todo o mundo moral. Em tempos de paz, podemos fazer muitos deles ignorarem inteiramente o bem e o mal, em tempos de perigo, a questão é forçada sobre eles de uma maneira tal que nem nós os podemos cegar. Estamos aqui diante de um dilema cruel. Se promovêssemos a justiça e a caridade entre os homens, estaríamos caindo diretamente nas mãos do inimigo, mas se os conduzimos ao comportamento oposto, isso mais cedo ou mais tarde produzirá, com a permissão dele, uma guerra ou uma revolução, e a questão indisfarçável da covardia ou da coragem desperta milhares de homens da estupefação moral. Com efeito, esse é provavelmente um dos motivos para o inimigo ter criado um mundo perigoso, um mundo em que assuntos morais realmente vão direto ao ponto. Ele consegue enxergar, da mesma forma que você, que a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma que cada virtude assume quando está sendo testada, ou seja, no ponto da mais autorrealidade. A castidade, a honestidade ou a misericórdia que se entrega ao perigo será casta, honesta ou misericordiosa apenas sob certas condições. Pilatos foi misericordioso até que isso se tornou arriscado. Por isso, tornar o seu homem um covarde pode representar uma perda ou um ganho, ele pode vir a descobrir coisas demais sobre si mesmo. É claro que sempre há a chance de não anestesiar a vergonha, mas de agravá-la e, assim, produzir desespero. Esse seria um grande triunfo. Mostraria que o seu paciente acreditou e aceitou o perdão que o inimigo oferece para seus outros pecados só porque ele mesmo não tinha consciência plena de sua pecaminosidade, que em relação ao único vício que realmente entende em sua plena profundidade e indignação, ele não pode buscar nem confiar na misericórdia. Mas temo que você já o tenha deixado ir longe demais no seu aprendizado com o inimigo e que ele já saiba que o desespero é um pecado maior do que qualquer dos pecados que o tenham provocado. Quanto à verdadeira técnica de tentação para a covardia, não há muito o que dizer. O ponto central é que as precauções têm a tendência de aumentar o medo. Entretanto, as precauções, quando publicamente ordenadas ao seu paciente, logo se tornam rotina, e esse efeito de medo desaparece. O que você deve fazer é manter passando pela mente dele, o lado a lado com a intenção consciente de cumprir com o seu dever, a vaga ideia de que todos os tipos de coisas que ele pode ou não fazer dentro da estrutura do dever parecem deixá-lo um pouco mais seguro. Afaste a mente dele da regra simples, tenho que parar aqui e fazer isso ou aquilo, fazendo com que se preocupe com uma série de sequências de ação vital imaginárias. Se acontecer A, embora eu espere muito que não aconteça, eu poderia fazer B, e se acontecer o pior, poderei sempre ainda fazer C. Despertar as superstições, desde que não sejam reconhecidas como tais, poderá ser interessante. O negócio é mantê-lo acreditando que alguma coisa além do inimigo lhe está disponível e que a coragem que este lhe fornece para recorrer ocorre de tal modo que aquele compromisso total com o dever se torna algo totalmente permeado de pequenas reservas inconscientes.
Construindo uma série de expedientes imaginários para evitar que aconteça o pior, você deve produzir, nesse nível de vontade do qual ele não está consciente, uma determinação de que o pior não deverá acontecer. Depois, na hora do terror, deixe isso tomar conta dos nervos e músculos dele terá feito o ato fatal acontecer antes que ele se dê conta do que está acontecendo. Porque você não pode esquecer, o ato de covardia é tudo o que importa, o sentimento de medo em si não é nenhum pecado e, embora nós o apreciemos, ele não traz bem algum para a nossa causa. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 30. Meu querido Vermelindo. Às vezes me pergunto se você acha que está aí para sua própria diversão. Fiquei sabendo, não a partir de seu relato lamentavelmente precário, mas pela polícia infernal, que o comportamento do seu paciente durante o primeiro ataque foi o pior possível. Ele ficou muito apavorado, achando que não passa de um grande covarde, por isso, não sente orgulho algum, mas ele fez tudo o que o dever demandava e talvez um pouco mais. Contra esse desastre, tudo o que você conseguiu produzir a seu favor foi um ataque de mau humor contra um cachorro que o fez tropeçar, o excesso de cigarros momentaneamente e o esquecimento de uma oração. De nada adianta lamentar-se comigo por causa das suas dificuldades. Se estiver apelando para a ideia de justiça que vem do inimigo, e está a sugerir que suas oportunidades e intenções devem ser levadas em conta, vai ser difícil evitar a acusação de heresia contra você. Em todo caso, você logo descobrirá que a justiça do inferno é puramente realista e preocupa-se tão somente com os resultados. Traga-nos comida ou você mesmo virará nossa comida. O único trecho construtivo em sua carta é aquele em que você diz que continua esperando bons resultados do cansaço do seu paciente. Isso é excelente, mas não cai do inferno de mão beijada. O cansaço pode vir a produzir bondade extrema e uma mente silenciosa, e até mesmo algo parecido com uma visão. Se você já viu pessoas que foram levadas à raiva, à malícia e à impaciência a partir disso, é porque esses homens tiveram tentadores eficientes. O fato paradoxal é que o cansaço moderado é um solo mais fértil para a irritabilidade do que a exaustão absoluta. Isso depende em parte de causas físicas e em parte de algo mais. Não é que o simples cansaço em si produza raiva, mas sim as demandas inesperadas de uma pessoa que já está cansada. Seja o que for que os homens esperem da vida, eles logo vão achando que têm direito a isso. O sentimento de frustração pode, à custa de bem pouca habilidade de nossa parte, ser distorcido para um senso de injúria. Depois que os homens tenham cedido ao irremediável, depois que tenham perdido a esperança de alívio e parado de pensar no que pode acontecer na próxima meia hora é que os perigos da fadiga humilde e gentil começam a se fazer sentir. Sendo assim, para se obter os melhores resultados do cansaço do seu paciente, você tem que alimentá-lo com falsas esperanças. Coloque na cabeça dele razões plausíveis para crer que o ataque aéreo não ocorrerá de novo. Faça com que ele continue se confortando com o pensamento sobre o quanto vai curtir sua cama na noite seguinte. Exagere o cansaço, fazendo-o pensar que ele logo vai passar, pois os homens usualmente sentem que uma tensão se torna insuportável no momento exato em que está acabando ou quando pensam que esteja acabando. Nisso, como no problema da covardia, a coisa a ser evitada é o compromisso total. Seja o que for que ele diga, faça com que tome a decisão íntima de não aguentar, seja o que for que venha sobre ele, mas de aguentar por um período de tempo razoável, e faça com que esse período razoável seja mais curto do que a provação provavelmente vai durar. Não precisa ser muito mais curto, nos ataques contra a paciência, a castidade e a fortaleza, o divertido é fazer o homem desistir precisamente quando o fim de sua agonia estiver quase à vista, se ao menos ele soubesse. Eu não sei se ele estaria disposto a se encontrar com a garota nessas condições de tensão ou se não. Se ele o fizer, tire a maior vantagem do fato de que, até certo ponto, o cansaço faz com que as mulheres falem mais e os homens, menos. A partir daí, é possível despertar uma grande quantidade de ressentimentos secretos, mesmo entre amantes. Provavelmente essas cenas que seu paciente está testemunhando agora não representarão material suficiente para um ataque intelectual à fé que ele possui, visto que você vem de um histórico de fracassos anteriores, isso está fora de sua alçada. Mas você ainda pode tentar outro tipo de ataque às emoções. Ele consiste em fazê-lo sentir, quando avistar pela primeira vez restos de seres humanos grudados na parede, que é assim que o mundo realmente é e que toda a sua religião não passou de uma fantasia. Você vai notar que nós os inebriamos completamente quanto ao sentido da palavra real. Com isso, eles podem contar uns aos outros acerca de alguma grande experiência espiritual que, na realidade, o que aconteceu foi que você ouviu um trecho de uma música num ambiente todo iluminado. Real aqui significa os fatos puramente físicos, separados dos outros elementos da experiência que realmente tiveram.
Por outro lado, eles também dirão: é fácil discutir aquele mergulho de uma plataforma alta. Enquanto você está sentado aqui na cadeira de descanso, mas espere só até chegar ali e ver como é de verdade. Aqui a palavra é real e está sendo usada no sentido oposto para significar não os fatos físicos, que eles já conhecem enquanto discutem o assunto sentados na poltrona, mas o efeito emocional que aqueles fatos vão ter sobre a consciência humana. Qualquer uma das aplicações dessa palavra pode ser defendida, mas nosso negócio é manter as duas valendo ao mesmo tempo, de modo que o valor emocional da palavra real possa ser colocado ora de um dos lados da conta, ora de outro, conforme nos seja mais conveniente. A regra geral que agora estabelecemos entre eles é que, em todas as experiências que podem torná-los mais felizes ou melhores, apenas os fatos físicos são reais, enquanto os elementos espirituais são subjetivo. Em todas as experiências que possam desencorajá-los ou corrompê-los, os elementos espirituais são a realidade central e ignorá-los é ser um escapista. Assim, no nascimento, o sangue e o sofrimento são reais, o regozijo é um ponto de vista meramente subjetivo. Na morte, o terror e a feiura revelam o que o falecimento significa realmente. O ódio de uma pessoa que se odeia é real. No ódio, você percebe os homens como eles são e se decepciona, mas a amabilidade de uma pessoa amada é uma ocultação nebulosa de um cerne do que na realidade não passa de apetite sexual ou associação econômica. As guerras e a pobreza são realmente horríveis, a paz e a prosperidade são fatos meramente físicos pelos quais os homens, por acaso, têm certos sentimentos. As criaturas estão sempre acusando umas às outras de querer comer o bolo e guardá-lo, mas, graças aos nossos trabalhadores, eles estão mais frequentemente numa condição de pagar pelo bolo sem, entretanto, vir a comê-lo. O seu paciente, tratado da forma adequada, não terá nenhuma dificuldade em considerar a sua emoção diante das entranhas de um ser humano como uma revelação da realidade e a sua emoção à vista de crianças felizes ou de um dia lindo como mero sentimentalismo. Com carinho. Seu tio, mal danado. Carta 31. Meu queridíssimo, adorado, vermelindo. Meu bichinho de pelúcia, meu porcalhãozinho. Agora que tudo está perdido, digo-lhe que você está redondamente enganado em vir a mim todo choramingando para me perguntar se as palavras de afeto pelas quais me referi a você não queriam dizer nada desde o começo. Longe disso. Esteja certo de que meu amor por você e seu amor por mim são como duas metades da mesma laranja. Eu sempre desejei você, da mesma forma que você, o tolinho, me desejou. A diferença é que eu sou mais forte. Penso que agora eles permitirão que você seja meu, ou pelo menos um pedaço de você. Se eu amo você. Ora, é claro que sim. Tanto quanto amo um bocado de guloseimas com as quais eu já me fartei. Você deixou uma alma escapar entre os seus dedos. O uivo de fome intensificado por essa perda ressoa nesse momento por todos os níveis do reino do barulho até o próprio trono. Fico louco só de pensar sobre isso. O quão bem eu sei o que aconteceu no instante em que eles o sequestraram de você. Ele passou, de uma hora para outra, a enxergar tudo. Não foi, quando ele o viu pela primeira vez, reconheceu a parte que você tinha nele, e soube que você já não a tinha mais. Pense só, e que seja apenas o começo de sua agonia, o que ele sentiu naquele momento, foi como se uma venda tivesse lhe caído dos olhos, como se ele tivesse se livrado de uma lepra horrível, como se tivesse se livrado para sempre de trapos esfarrapados, molhados e pegajosos. Diabos! Já é horrível demais vê-los em seus dias mortais tirando roupas sujas e desconfortáveis e caindo na banheira de água quente dando pequenos grunhidos de prazer enquanto espreguiçam seus membros cansados. O que dizer, então, desse despir-se definitivo, dessa limpeza total? Quanto mais penso sobre isso, pior fica. Ele passou por isso tão fácil. Nada de medos gradativos, nada de sentença de médico, nada de lar de recuperação, nada do teatro das cirurgias, nada de falsas esperanças de vida, pura e simples liberação instantânea. Até parecia que o mundo todo estava à nossa mercê, o clamor das bombas, a queda de casas, o fedor e o gosto de gases altamente explosivos nos lábios e nos pulmões, os pés ardendo de cansaço, o coração frio diante dos horrores, o cérebro embaraçado, as pernas doendo e, no momento seguinte, tudo estava acabado, tinha desaparecido como um pesadelo, passando a ser insignificante. Seu imbecil fracassado, ludibriado. Você percebeu com quanta naturalidade, como se ele tivesse nascido para isso, o verme nascido da terra entrou para a nova vida. Como, num piscar de olhos, todas as suas dúvidas se tornaram ridículas. Sei muito bem o que a criatura estava dizendo para si mesma. Sim, é claro. Sempre foi assim. Todos os horrores seguiram o mesmo curso, tornando-se cada vez piores e forçando você numa espécie de sinuca de bico até o momento preciso em que você acha que pode ser esmagado.
Você se safa da situação e tudo de repente fica bem. A extração do dente dói cada vez mais até que, de repente, o dente é extraído. O sonho se tornou um pesadelo e, então, você acordou. Você morre mais uma vez, e em seguida, está para além da morte. Como é que eu pude duvidar disso? Da mesma forma como ele viu você, ele também teve uma visão da divindade. Eu sei como foi. Você recuou, atordoado e cego, sentindo-se mais ferido por eles do que ele se sentirá em relação às bombas. Ah, quanta degradação, que essa coisa da terra e do lodo é capaz de ficar em pé e conversar com espíritos diante dos quais você, um espírito, só consegue ficar acuado. Talvez você tenha esperado que o temor e o estranhamento provocado por tudo isso fosse acabar com a alegria dele. Mas aí é que está a nossa desgraça, deuses são tão estranhos aos olhos mortais que deixam de ser estranhos. Ele não tinha a menor ideia de como era olhar para eles até aquele exato momento e até duvidava da sua existência. Mas, quando os viu, soube que já os conhecia desde sempre e se deu conta do papel que cada um deles assumiu em muitas horas de sua vida quando ele imaginava estar sozinho de modo que agora ele podia lhes dizer, um por um, não, quem são vocês, mas, então, eram vocês o tempo todo. Tudo o que eles eram e disseram nesse encontro despertou memórias. Aquela vaga sensação de amigos ao seu redor, que o assombrava desde a infância, estava agora pelo menos explicada, aquela música essencial que dominava cada experiência pura, que sempre lhe fugia à memória, foi agora recuperada. Esse reconhecimento o libertou da companhia deles pouco antes de os membros do seu corpo desfalecerem. Apenas você foi deixado de fora. Ele não apenas enxergou divindades, ele o enxergou. Esse animal, essa coisa concebida na cama, pôde olhar para ele. O que é fogo ofuscante e asfixiante para você, é agora luz refrescante para ele, é a própria claridade, e carrega a forma de um homem. Você bem que gostaria, se pudesse, de interpretar a prostração do paciente diante da presença, a repugnância a si mesmo e o conhecimento supremo de seus pecados, sim, Vermelindo, um conhecimento mais claro até do que o seu, à semelhança de suas próprias sensações chocantes e paralisantes quando você estiver com o ar mortífero que se respira no coração dos céus. Mas tudo isso é bobagem. Ele deverá passar ainda por alguns sofrimentos, mas os humanos aceitam esse tipo de dor. Eles não trocariam seus sofrimentos por qualquer prazer terreno. Todos os prazeres dos órgãos dos sentidos, das emoções ou do intelecto com que você poderia tê-los tentado outrora, mesmo os prazeres da própria virtude, agora lhes parecem nada mais que atrações repulsivas, a ponto de provocar neles as náuseas que uma prostituta provocaria em um homem que ouvisse que a sua amada verdadeira, que ele amou a vida toda, e cujo amor acreditava estar morto, está viva e, nesse momento, diante da sua porta. Ele foi capturado por esse mundo em que o sofrimento e o prazer assumem valores transfinitos, e toda a nossa aritmética é desfeita. Mais uma vez, o inexplicável nos alcança. A desgraça maior que se segue à de tentadores inúteis como você é o fracasso do nosso departamento de inteligência. Se ao menos pudéssemos descobrir o que o inimigo está realmente tramando. Que coisa lamentável o fato de esse conhecimento, que é uma coisa tão odiosa e piegas ainda assim ser necessário para o poder. Às vezes, quase entro em desespero. Tudo o que me mantém em pé é a convicção de que o nosso realismo, ou a nossa rejeição, em face de todas as tentações, de toda a baboseira tola e conversa mole, tem de vencer no final. Nesse meio tempo, vou acabar com você. Subscrevo-me, sinceramente. Cada vez mais voraz e afetuoso, tio mal danado.